Os espermatozoides que lutem. Um, dois, três. Olá! Olá! Portanto, bem-vindos ao 11º episódio. Neste episódio vamos discutir um bocadinho sobre bioética. É a segunda parte. A primeira parte foi com o Dr. Edson Oliveira. E hoje trouxemos o Dr. José Metelo e gostaríamos que se apresentasse um bocadinho. Portanto, o meu nome é José Metelo, eu sou ginecologista, faço medicina da reprodução, sou subespecialista em medicina da reprodução. Neste momento trabalho no Hospital Garcia Dorta, no CIRMA, em Almada, e também numa clínica privada que é a Ginemed, em Lisboa. Já faço isto desde 2011 e pronto, estou aqui hoje com vocês para responder às vossas dúvidas. Portanto, a nossa primeira pergunta é: quais é que são os processos de procriação medicamente assistida que podem originar um excedente embrionário? Os processos são a fertilização in vitro, do qual há duas técnicas, não é? A FIV clássica e a ICSI, que no fundo pegamos enquanto na FIV temos os óvulos de um lado e os espermatozoides do outro e esperamos que eles se encontrem e formem embriões. No caso da ICSI, pegamos num espermatozoide que nós escolhemos, pegamos no óvulo e colocamos o espermatozoide dentro do óvulo. E no dia a seguir vamos ver o que é que acontece a este conjunto. Na prática, este processo pode resultar de gametas, portanto, óvulos e espermatozoides de um casal, pode ser com óvulos de uma dadora, pode ser com espermatozoides de uma dadora ou com óvulos e espermatozoides de dadores e que não pertençam àquele casal. Certo. E qual é então o destino destes embriões sedentários? Isto é, estes embriões que sobram? Portanto, o conceito é: todos os embriões que são criados com o sentido de serem utilizados, para serem transferidos. O que é que acontece? Para o processo ser eficiente, nós não conseguimos retirar um óvulo, retirar um espermatozoide e ter a certeza que vai dar um embrião capaz de dar um bebê. Para o processo ser eficiente, tentamos tirar muitos óvulos para conseguir que eles sejam fecundados por muitos espermatozoides e, em alguns casos, vamos ter apenas um embrião, noutros casos podemos ter muitos embriões. Portanto, o objetivo destes embriões é serem utilizados pelo casal. Se tivermos embriões sedentários, este casal que pode ter uma gravidez este ano, se tiver embriões sedentários, pode utilizá-los daqui a 2 ou 3 anos, quando quiserem ter outro filho, sem terem que passar pelo processo complicado toda outra vez. Ou, no caso de não serem utilizados, podem dar autorização para duas coisas diferentes. Ou serem adotados, entre aspas, por outros casais que não conseguem engravidar, ou podem ser utilizados para investigação científica, se estes estudos forem aprovados. Em alternativa, se o casal não aprovar nenhuma destas utilizações, eles serão destruídos. Certo. Então, e quando se recorre a dadores de gametas, deverá a identidade dos mesmos manter-se em sigilo para sempre? Ou até que ponto é que é legítimo impedir a pessoa que nasceu por meio deste processo de saber quem são os seus progenitores? Portanto, em termos da sua carga genética e tudo mais, se é legítimo. Esta é uma polémica que se arrasta há algum tempo e que sofreu algumas modificações aqui há 3 ou 4 anos. Na prática, temos que pensar que estão vários direitos em conflito. Temos o direito do casal, que está a utilizar estes gametas dos dadores. Temos o direito do dador e também temos o direito da criança, que não existe. Não é? Na altura em que o processo está a ser feito, na altura em que o dador está a dar os seus gametas, ou que o casal ou a mulher está a colocar um embrião dentro do útero, esta criança não existe. Portanto, temos que ter sempre estas três entidades, há sempre um conflito entre elas. Quando está claro à partida as regras para cada um deles, é fácil, porque eu quando jogo de acordo com as regras, eu sei aquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, se eu der os meus gametas e souber que a minha identidade pode ser revelada, então, se ela for revelada, não há problema, porque eu já sabia que isso podia acontecer. Agora, se eu, quando dei os meus gametas, se comprometeram a que nunca revelariam a minha identidade, então temos aqui um problema, porque eu dei com base numa regra e agora querem quebrar a regra. Portanto, aqui o direito do dador está a ser violado, digamos assim. Por outro lado, temos os pais. Os pais podem não querer que ninguém saiba que aquele embrião ou aquele bebê resultou de uma doação de gametas. É um processo que é deles, é um filho que é deles e ninguém tem que saber nada sobre o que é que eles fizeram para ter aquele filho. E depois temos o direito da criança. A criança não pediu para nascer, não pediu para existir,
mas de certa forma deve ter direito a saber quem é que deu origem aos seus gametas, quem foi o seu pai ou mãe genética, digamos assim. Portanto, isto tudo entra em conflito, não é igual em todos os países, não é igual na Europa toda, e houve vários países que disseram assim, acima de tudo, quem tem o maior direito, eu ponho aqui o maior entre aspas, será a criança. A criança tem sempre direito a saber quem deu origem aos seus gametas. E os pais têm que se sujeitar a esse direito e os dadores também têm que se sujeitar a esse direito. Portanto, a lei mudou alguns em 2016, 2017, não sei dizer ao certo, e a partir do momento em que a lei mudou, todos os dadores que dão gametas estão a dar em Portugal de uma forma anónima, mas sabem que a criança que daí nascer, quando tiver 18 anos, pode saber que foram eles que deram origem àqueles gametas. Sobre outra coisa, sobre os pais. Aquela criança só sabe que resultou de uma doação de gametas se os pais lhe disserem. Pronto. E muitas vezes há pais que dizem que nunca vão dizer àquela criança. A nossa recomendação geral é que os pais não devem ter segredos para com os filhos. Portanto, os pais devem informar os filhos, em alguma etapa do seu crescimento, que resultam de um processo de doação de gametas, e os filhos, quando tiverem 18 anos, se acharem adequado, vão perguntar ao Centro Nacional de Procriação Medicamente Assistida quem foi o dador daqueles gametas, e podem procurar essas pessoas. Está bem? É claro que estas pessoas não têm nenhuma responsabilidade, os dadores não têm nenhuma responsabilidade emocional ou financeira sobre aquela criança, e nunca vai poder ser exigido isso. Em caso de morte de um dador, será mais ético usar ou desperdiçar os gametas doados? Considerando que, por exemplo, se um membro do casal queria utilizar, mas o outro membro morreu, o que é o mais ético a fazer? Olha, Mariana, eu acho que estás aqui a confundir duas coisas. Uma coisa é a morte do dador, e o dador doou os seus gametas, e os seus gametas vão sempre poder ser utilizados, desde que essa morte não resulte de uma doença genética complicada. Vamos imaginar que foi um acidente de carro. Portanto, o dador doou os seus gametas, teve um acidente de carro, ponto final. Os gametas são utilizados. Eu acho que o que tu queres perguntar é, no caso de um casal, pergunto eu se é isto que tu queres perguntar, no caso de um casal em que, por exemplo, o pai, o marido, o homem, morre e tem espermatozoides guardados para utilizar num projeto parental. É essa a tua pergunta? Isso. E o que é que se faz a partir daí? Quando morre a mulher é fácil, porque a lei portuguesa não permite a gestação de substituição e, portanto, se a mulher morre, aqueles embriões nunca vão ter um útero onde possam crescer. Não é? Portanto, à luz da lei portuguesa, estes embriões nunca podem ser utilizados porque o útero que os vai receber já não existe, morreu, não é? Põe-se a questão do homem. E aqui temos duas coisas diferentes. Uma coisa é este casal, vamos imaginar que fez um tratamento e tem embriões guardados. O que está estipulado na lei é que, em vida, se este homem manifestar por escrito interesse em que, mesmo em caso de morte, os seus embriões sejam utilizados pela mulher, esta mulher tem direito a utilizar os seus embriões. Tem que ser manifestado antes, por escrito. A questão é quando temos gametas, quando só temos espermatozoides, por exemplo, não é? Neste caso, a lei não permite aquilo que nós chamamos de inseminação pós-mortem. Está bem? A lei portuguesa, neste momento, não permite. Tem sido discutido no Parlamento, que eu saiba, ainda não se chegou a uma decisão final, ou neste momento não se pode utilizar, e aqui há várias coisas que estão aqui em conflito. Uma delas é, esta família deseja um filho, mas talvez este filho desejasse ter um pai. E até que ponto é que o direito que este pai tem, em que gostaria que os seus genes continuassem, se deve sobrevalorizar ao direito que aquela criança teria de ter um pai. Pronto. Eu não estou a dizer, eu tenho uma opinião própria. Há aqui várias questões também legais que possam ter a ver com heranças, com dinheiro, com isto tudo, porque mesmo se for feita uma inseminação pós-mortem, aquela criança é um herdeiro dos bens daquele pai, de certa forma. Pode gerar aqui algum conflito. Mas neste momento, à luz da lei portuguesa, não se podem utilizar gametas de um marido, não é? Ou um companheiro morto. E uma pessoa com problemas psicológicos deve iniciar um processo de reprodução assistida? Depende do que é um problema psicológico, não é? Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A morte de um familiar pode gerar uma depressão profunda e é um problema psicológico. Digamos, tem uma depressão reativa a uma determinada situação. Pronto. E, de certa forma, pode ser tratável e pode melhorar.
vamos buscar o exemplo um bocadinho mais extremo, um esquizofrénico, não é? Que em princípio tem uma doença mental para a vida, mas com um tratamento adequado pode ter um equilíbrio. E se esta pessoa tem um papel importante na sociedade, se pode trabalhar, se tem um emprego estável, se tem uma casa, se contribui para a sociedade, porque é que esta pessoa não há de poder ser pai? Portanto, eu acho que temos que ver se estamos numa situação aguda e que pode melhorar ou não, e se estivermos numa situação aguda, eu acho que esta pessoa deve estar mais estabilizada ou deve ser tratada ou curada antes de avançar, e se estamos numa situação crónica que à partida não nos faça pensar que possa ser um mau pai, então não vejo porque é que esta pessoa não possa fazer um tratamento. É muito difícil dizer que uma pessoa não é capaz de ser pai ou mãe. É difícil. Não é? É difícil estabelecer uma linha em que dizemos esta pessoa pode ou esta pessoa não pode. Certo. Como última pergunta, gostávamos de saber a sua opinião sobre se deveria haver um maior investimento na prevenção da infertilidade ou no desenvolvimento destas técnicas de procriação medicamente assistida. Eu acho que, de certa forma, já houve um desenvolvimento grande na prevenção. Este vosso podcast é o exemplo disso. Não? De alguma forma, vocês foram motivadas para falar sobre isto e acham que é uma mensagem importante que devem passar a outras pessoas. Se calhar há 10 anos atrás, ninguém pensava em fazer algum tipo de formação na vossa idade sobre isto. Portanto, eu acho que a escola, de certa forma, vai explicando estas coisas todas. Acho que é outro problema, que a sociedade pressiona muito as pessoas, sobretudo as mulheres, porque exige muito delas, exige que façam um curso superior, que façam uma pós-graduação ou um mestrado ou um doutoramento, exige que tenham um emprego estável antes de poderem pensar em ter filhos. Eu acho que antigamente a vida, se calhar há 20 ou 30 anos, as exigências que cada um de nós tinha para a sua vida eram menores. É difícil comprar uma casa agora, é difícil ter um emprego estável, e enquanto não se consegue essa estabilidade, é difícil pensar em ter um filho. Significa que a maior parte das vezes os casais e sobretudo as mulheres estão a entrar num projeto parental mais tarde. A média de idades em Portugal, desde há 3 ou 4 anos, é acima dos 30 anos para ter o primeiro filho. Ou seja, cada vez que vemos alguém com 20 anos grávida, temos que pensar que há um oposto, que é alguém com 38 ou 39 que também está grávida. Está bem? E estamos a falar do primeiro filho. E, portanto, este é o principal problema de infertilidade que nós temos em Portugal. É começar tudo muito tarde. Está bem? Ninguém está a querer engravidar aos 18 ou 19 anos, que é a idade fisiológica em que as mulheres deviam estar a engravidar. É difícil. Se vocês tiverem uma amiga com 18 anos grávida, vocês ficam arrepiadas, não é? E se vos disserem, está bem, mas toda a gente devia engravidar aos 18 anos. As rainhas engravidavam com 16 ou 17 antigamente, não é? Porque é a idade é a melhor idade para se engravidar, biológica. Portanto, quando começamos a fazer tudo mais tarde, estamos a carregar um conjunto de problemas, pronto, que seriam evitáveis. Mas a sociedade está desta forma. Acho que a prevenção é importante no sentido das pessoas perceberem que se tiverem a pensar uma gravidez mais tarde, procurem, falem com alguém para perguntar quais são as implicações disso. Mas de resto, eu acho que vai haver muita informação. Está bem? Há sempre falta, não é? A partir do momento em que temos mais gente a começar mais tarde, vamos ter mais necessidade, mais procura. A partir do momento em que temos mais procura, temos que criar condições para que essas pessoas possam chegar aos serviços de saúde em tempo útil e serem tratados da forma mais adequada. Portanto, eu diria que na prevenção podemos ter um bocadinho mais, no apoio às pessoas que precisam, aos casais, devíamos ter um mais, se fosse possível. Certo. E então damos como concluído o nosso episódio. Muito obrigada ao Dr. José Michel pela sua participação. Então, Foi pronto, olha, bastante. foi um prazer, está bem? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Adeus, então. Adeus.